Bom, vamos falar então dos maiores genocídios do século XX. Nós não teremos precisão nesses números, mas aqui a ideia é olhar para o que se sabe mais no senso comum de tudo que foi levantado, dos tamanhos e das proporções desses massacres que aconteceram durante o século XX. Vou começar de trás para frente, então, o sétimo maior genocídio do século XX foi em 1994, por acaso mais recente, e ele aconteceu em Ruanda, na África. A maioria da população de Ruanda é composta pela etnia de Hutus, e os Tutsis eram a minoria e governaram o país durante um tempo. Em 1959, os Hutus derrubaram a monarquia Tutsi. E aí os Tutsis, muitos deles fogem do país para os países vizinhos, incluindo Uganda, para se refugiar lá. Um grupo desses Tutsis cria uma frente de resistência militar para Ruanda e em 1990 eles invadem Ruanda. E aí temos uma guerra civil que acaba com um acordo de paz em 1993. E aí, em 1994, um avião que transportava o presidente de Ruanda, que era um Hutu, é abatido e ele morre. Os Hutus culpam os Tutsis pela derrubada do avião e pela morte do seu presidente. E aí começa a carnificina, começa o ataque contra os Tutsis. Outra parte chocante de como tudo isso aconteceu foi que foi muito rápido, foram 100 dias, um pouco mais de 3 meses, para que você matasse de 800 mil pessoas a 1 milhão com facões. Vamos para o sexto genocídio, que é o Khmer Vermelho. Isso foi no Camboja. Morreram de 1,7 milhão para 2 milhões de pessoas. Em 1976, o Partido Comunista do Camboja, liderado pelo Pol Pot, assume o poder e impõe um regime de perseguições, massacres, trabalho forçado e aprisionamento de minorias étnicas do Camboja. A proposta do comunismo do Pol Pot era baseada no modelo chinês, comunismo maoísta, onde o trabalhador agrário era a base da revolução. E aí ele decide que a produtividade, o país inteiro, tem que funcionar numa sociedade agrária utópica. Então ele esvazia as cidades e coloca todas as pessoas para trabalharem sem descanso nessas fazendas de trabalho do governo. As péssimas condições de trabalho e vida nessas fazendas levaram à morte de milhares de pessoas. Vamos para o quinto genocídio. Ele é o genocídio armênio, que acontece de 1915 a 1923. Ele foi cometido pelo Império Otomano, Turquia atual. Morreram entre 2 e 2,7 milhões de armênios. Durante o final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano deporta, massacra, mata todos aqueles que não eram turcos, dentre eles e principalmente os armênios. E esse extermínio em massa é considerado o primeiro grande genocídio de grande escala do século XX. O genocídio acontece com a mistura de deportação de muitos para os desertos da Síria, que naquele momento fazia parte do Império Otomano, ou massacres de assassinatos em massa. O governo otomano ele forçou as minorias a serem exiladas nesse deserto, na Síria. E ali nós estamos falando de entre 1 milhão, 1 milhão e meio de armênios e mais 750 mil assírios. Esse caminho, essa caminhada, desde Istambul, a capital do Império Otomano, até a cidade no deserto na Síria, dava mais de 1.500 quilômetros. E obviamente que as pessoas morriam de fome, sem água. Então esse processo, essa caminhada toda em direção a essa expulsão, ao exílio, foi como o genocídio aconteceu. As propriedades dos armênios foram confiscadas e distribuídas para os muçulmanos. E os órfãos foram adotados por famílias muçulmanas. O quarto genocídio é o genocídio congolês, também conhecido como Holocausto Africano. Ele acontece de 1885 até 1908. E esse é o Congo que foi colonizado pelos belgas, República Democrática do Congo.
Congo Grande, aquele no centro da África, um dos maiores países da África. Morreram nesse genocídio de 5 a 15 milhões de pessoas. E por volta de 1880, Leopoldo II, rei da Bélgica, toma posse do Congo com uma campanha de melhorar a vida das pessoas, mas isso era uma fachada para um projeto de exploração dos recursos e usar a população em trabalhos forçados para extrair as riquezas naturais do país, principalmente marfim e outras. Os habitantes locais que eram forçados a trabalhar e não conseguiam entregar a sua cota ou de borracha ou de marfim para o rei da Bélgica, muitas vezes tinham suas mãos decepadas. E claro, a situação foi se deteriorando e muitos deles iam morrendo pelas condições de trabalho e de vida do que estava acontecendo no país. O terceiro genocídio da lista do século XX é o que dá origem ao termo, à palavra, e é o Holocausto, o genocídio da Segunda Guerra Mundial, que vai desde 1939 até 1945. Os números variam. Se fala entre 10 e 12 milhões de pessoas mortas, exterminadas, são 6 milhões de judeus, mais milhares de eslavos. E esse é um projeto do Hitler, né, o líder da Alemanha nazista, que quer eliminar o que ele considerava os indesejáveis com um conceito de raça pura, uma raça ariana, e cria campos de concentração, um processo sistemático de extermínio em massa, de uma forma assim, muito brutal, diferenciada, porque as maneiras de tentar exterminar as pessoas foram diversas e sistemáticas mesmo, como se fossem grandes fábricas de extermínio, os campos de concentração com câmeras de gás, e uma série de outras medidas aterrorizantes. O segundo genocídio, na verdade, não é um só, mas são os genocídios de Stalin, que acontecem na década de 1930 e 1940. Estamos falando da morte de mais de 20 milhões de pessoas. A gente pode somar dois episódios como o Grande Expurgo e a fome ucraniana, e na soma desses dois se fala em 25 milhões de mortos, sendo que o Grande Expurgo foi a perseguição a dissidentes políticos e a fome ucraniana. No meu vídeo das grandes fomes do mundo, eu cito um pouco de como que foi planejado e induzido para essas pessoas morrerem de fome pelo governo do Stalin. O Stalin decretou a coletivização da agricultura na Ucrânia e ele queria usar os ricos recursos naturais dos grãos da Ucrânia para financiar a transformação industrial da União Soviética. Na década de 30, 80% da população da Ucrânia era composta por agricultores. E com a coletivização, eles foram forçados a entregar suas terras e trabalhar nessas fazendas coletivas controladas pelo governo. E aqueles que resistissem à coletivização ou à perda da sua terra eram exterminados, perseguidos como inimigos do Estado. Isso levou ao Holodomor, que é a morte causada pela fome, que eu cito também nesse vídeo das maiores fomes. Mas as perseguições do Stalin, os diversos genocídios, né, elas não terminaram, não pararam. Enfim, era algo sistemático que acontecia o tempo inteiro enquanto ele esteve no poder, deportando inimigos ou aqueles que resistiam às suas vontades para campos na Sibéria, exterminando, confiscando propriedades, gerando fome, uma destruição massiva que passou dos 20 milhões de pessoas. Chegamos ao primeiro e último genocídio do século XX, que foram os genocídios, também no plural, de Mao Tse-tung, o líder chinês, que acontece de 1958 a 1976. E aí nós estamos falando de quase 70 milhões de mortos. Esses números fazem do Mao Tse-tung o maior genocida do século XX, e equivalente à população do Reino Unido. E ali ele conseguiu reunir todos os ingredientes para a maior tragédia em números do século XX. Como o Stalin, o Mao Tse-tung também tem os seus episódios, e o grande salto adiante e a revolução cultural
são os dois momentos onde ele dá materialização, onde todas essas mortes acontecem. O grande salto adiante foi um plano de desenvolvimento agrícola que acabou matando 30 milhões de pessoas, seguindo aqueles padrões dos outros que eu citei para vocês, de coletivização, de produção agrícola em massa, em fazendas do governo, trabalhos forçados, enfim, isso gerou os 30 milhões. E a Revolução Cultural foi um expurgo, né? Uma perseguição àqueles que eram anti o governo e a criação de uma nova identidade nacional, uma identidade cultural alinhada com o projeto comunista do Mao Tse-tung. Mas uma outra faceta são as mortes, as execuções, as torturas para aqueles que discordavam das diretrizes do partido. Bom, e assim a gente chega ao fim dessa lista de tragédias. Infelizmente a história e o fato de nós termos assistido essas tragédias não garante que elas não possam se repetir no futuro. Você gostou desse conteúdo? Então vem debater com o professor Roque.